aí, olá gente, tudo bom? Começando pra vocês aqui mais um vídeo do Mentes Insanas, onde eu tô sempre contando casos reais pra você e também sempre pedindo uma palavra do dia. Todo vídeo aqui tem uma palavra do dia pra você comentar bastante, que eu te respondo dando um coração. E a palavra de hoje é carro. Comenta essa palavra aí pra mim, beleza? Me segue nas outras redes se você também tiver afim de ver o que eu ando fazendo por lá. E é isso, avisa, entrega e recado dado, vamos pro caso. No vídeo do Mentes Insanas. Elizabeth Barraza, de 29 anos, morava em Tomball, Texas, uma pequena cidade no condado de Harris. Cerca de 12 mil pessoas vivem atualmente em Tomball. Lá é um subúrbio da área de Houston. Elizabeth morava em casa com seu marido Sérgio, com quem ela era muito feliz. Amigos e colegas de trabalho de ambos se lembram deles falando muito bem um do outro até janeiro de 2019. Raramente trazendo qualquer problema que o casal possa estar enfrentando. Elizabeth e Sérgio estavam casados há aproximadamente 4 anos, tendo casado em 2014. Então compraram a sua casa em abril de 2016. Embora os dois não tivessem filhos, eles tinham um cachorro com quem posavam para várias fotos que postavam online. E se tinha uma coisa que a Elizabeth e o Sérgio tinham muito em comum, é que os dois eram super fãs de duas franquias bem famosas, que eram Harry Potter e Star Wars. Então os dois estavam sempre em grandes eventos de quadrinhos, de filmes, como a Comic Con, por exemplo. Eles sempre iam fantasiados. Eu mostrei pra vocês aí, né, uma foto deles dois vestidos com as roupas de Star Wars. Ainda nesse tema, eles faziam parte de um grupo específico, especial, que além de se fantasiar de cosplay de seus personagens favoritos, eles eram enviados assim a hospitais para visitar crianças que estavam doentes, pessoas que estavam doentes, para trazer alegria para essas pessoas. Então eles também faziam ali uma ação social. Fora outros eventos e coisas beneficentes que eles faziam parte. Então eles eram pessoas assim bem positivas, que ajudavam as pessoas e tinham esse lado bem humano, aflorado, assim, que todos temos, mas na verdade eles faziam ali as suas caridades. Então na manhã do dia 25 de janeiro de 2019, uma sexta-feira, às 6h48 da manhã, o marido da Elizabeth, né, que era o Sérgio, ele saiu pro seu trabalho. Ele trabalhava com pavimentação. Ele saiu pro trabalho e poucos minutos depois que ele saiu, um carro preto estacionou na frente da casa da Elizabeth, do outro lado da rua. Esse mesmo carro ele tinha sido visto algumas horas antes, rondando ali pelo bairro, como se estivesse procurando alguma coisa. Ele não parava, ele só parou na frente da casa da Elizabeth nesse momento. Enquanto isso, a Elizabeth estava já acordada, organizando uma venda de garagem, um bazar assim, vamos dizer, porque ela queria arrecadar fundos para uma viagem que ela ia fazer com o Sérgio para a Flórida para visitar a Universal Studios, né, o mundo mágico de Harry Potter, para comemorar o 5º aniversário dela de casamento. Então essa viagem estava marcada para o dia 27, só 2 dias depois, né, desse dia aqui que eu tô contando pra vocês. Então já tava bem próximo deles viajar, a mala deles já tava até pronta. E ela fazia, gente, essa venda de garagem todos os anos, pelo que se sabe. Ela sempre estava fazendo isso. E ela sempre anunciava isso com antecedência, que ia ter uma venda de garagem online. Só que nessa especificamente, parece que ela tomou essa decisão em cima da hora, porque ela não avisou online, ela não avisou praticamente pra ninguém que ia fazer isso. Ela ligou no trabalho dela e avisou para alguns colegas de trabalho e para alguns amigos ali perto, mas não fez uma grande divulgação sobre isso. Parece que ela resolveu fazer isso no mesmo dia. Enquanto ela estava se preparando para sua venda de garagem, um carro escuro estacionou do outro lado da rua. O motor foi mantido funcionando, enquanto um indivíduo desconhecido vestindo roupas leves saiu pela porta do lado do motorista e atravessou a rua em direção à garagem da mulher. Então esse homem misterioso chega perto da Elizabeth, eles parecem conversar, mas a conversa deles dura cerca de 5 segundos, porque ele tira alguma coisa de dentro da roupa dele, o que era uma arma, e acaba efetuando disparos contra ela. Depois que ele faz isso, ele deixa ela lá no chão
atravessa a rua, entra pelo lado do motorista e sai correndo lá da cena do crime. Então a Candy Ellis, que era uma vizinha ali da Elizabeth, acabou, vendo essa cena toda e ligou pra polícia. Então as autoridades chegaram lá, encontraram a Elizabeth deitada no chão e aí eles enviaram rapidamente ela pro hospital. Hospital esse, gente, que era o mesmo que ela sempre visitava, fantasiada de cosplay para trazer alegria para as crianças. Então ela ficou internada nesse mesmo hospital. Só que chegando lá, poucas horas depois da sua internação, ela acabou não resistindo à sua situação, que era muito grave. Obviamente essa notícia abalou todo mundo, seus amigos, familiares, e o pequeno bairro que ela morava, que era conhecido por ser bastante tranquilo. Não era comum essas coisas ficarem acontecendo assim lá, e as pessoas começaram também a temer pelas suas vidas, já que eles acreditavam que isso tinha acontecido aleatoriamente, porque Elizabeth não era conhecida por ser uma pessoa envolvida em nenhum esquema e não ter inimigos. Ela era uma pessoa extremamente carinhosa e ninguém conhecia alguém que não gostasse dela ou que ela tivesse alguma rixa. Então todo mundo começou a ficar com muito medo. Depois dessa triste notícia, familiares e amigos se reuniram e fizeram uma vigília em homenagem a ela, e onde cada um levou ou um sabre de luz ou uma varinha do Harry Potter, E aí eles ergueram pro ar durante 1 minuto, que pra quem é fã de Harry Potter, assim como eu sou, sabe que isso é um sinal de luto, Erguer as varinhas pro ar, então eles fizeram isso porque ela era muito fã da saga. A investigação sobre o caso da Elizabeth começou já no dia seguinte, onde eles foram lá, isolaram o local, e o xerife do condado de Harris começou a questionar as pessoas, principalmente o Sérgio, que era marido dela, porque nesses casos sempre, gente, o marido ou o namorado, tanto faz, sempre é o principal suspeito ou o primeiro que eles pegam pra interrogar. Então fizeram isso com ele, não só com ele também, mas como amigos e familiares, porque neste momento eles acreditavam que quem fez isso conhecia a Elizabeth e era alguém ali próximo dela. Eles não tinham nenhuma evidência ou prova que pudesse ligar o Sérgio a isso, então eles começaram a teorizar que quem fez isso conhecia o casal, então foram tirando ele meio de lado, assim, de ser suspeito. Só que isso, gente, foi muito difícil porque eles não tinham por onde ir. Eles não acreditavam que alguém poderia querer fazer algum mal para esse casal, porque, como eu falei, eles eram pessoas muito boas, muito carinhosas. Então, assim, era quase improvável que alguém quisesse ali machucar eles. Então foi uma coisa, assim, bem difícil, não tinham nem por onde começar. Outra coisa que dificultou muito a investigação, que não foi encontrado nenhumas cápsulas da arma que foi usada. Então isso fez a polícia acreditar que era apenas um revólver. Também não foi encontrado nenhum DNA lá, não foi encontrado nenhum fio de cabelo, nada. Então as evidências desse caso eram praticamente zero. Nessa época acabou surgindo um boato que antes desse cara misterioso tirar a vida da Elizabeth, ele entregou um item pra ela que poderia ser um bilhete ou não, Não dava pra ver muito bem pelas imagens, mas a polícia não falou sobre esse assunto nunca. Então muita gente acredita que a polícia tá retendo essas informações e não quis revelar pro público que realmente eles teriam achado ali, o que teria sido entregue pra ela. Eles acreditam que eles mantêm esse segredo por algum motivo que ninguém sabe, então isso acabou se tornando apenas um boato. Não se tem certeza, mas pelo vídeo, pelo que as pessoas dizem, dá pra ver ele tirando alguma coisa da blusa e entregando pra ela. Então, assim, é um mistério. A polícia logo descobriu que havia várias câmeras de vigilância no bairro que foram capazes de estabelecer uma linha do tempo para o veículo do principal suspeito. Esse veículo estava circulando pelo bairro antes e depois do caso. Este parecia ser um Nissan Frontier Pro 4X escuro, o modelo mais antigo que foi identificado. Com base nas filmagens, a polícia acreditava que este era o modelo de 2013 ou mais recente, com 4 portas, o que deveria ter sido destacado, porque Nissans Frontiers não são muito comuns na área. A maioria dos carros da área de Houston são Fords. Foi relatado no início que este carro havia sido visto em filmagens na noite anterior, talvez vasculhando a área antes de atacar a Elizabeth. Então a polícia também conseguiu as imagens de câmera, que ficavam ali na rua da Elizabeth. E aí eles começaram a teorizar que esse suspeito, na verdade, era uma mulher. Foi uma das teorias que surgiu ali na época, porque eles tinham quase o mesmo tamanho, Elizabeth e a pessoa misteriosa.
e também o caminhar dessa pessoa parecia ser bem feminino. Mas logo eu conto mais pra vocês sobre essa teoria. Logo no início das investigações, quando a polícia checou essas imagens, eles começaram a divulgar elas pro público pra ver se alguém conhecia o carro ou se tinha visto o suspeito. Eles não guardaram isso. Geralmente, às vezes, né, a polícia ela quer resolver tudo sozinha e ela não divulga ou só divulga depois que já não tem mais jeito. Nesse caso aqui, eles divulgaram bastante, mesmo desde o começo. A polícia também ofereceu uma recompensa de $20.000 para qualquer pessoa que tivesse informações que levassem ao suspeito. Então, analisando as imagens, começaram a teorizar que essa pessoa poderia ter agido totalmente sozinha, o que no começo não era uma possibilidade, já que acreditavam que ele poderia ter tido um parceiro. Isso porque nas imagens dá pra ver claramente que essa pessoa saiu pelo lado do motorista, ele deu a volta e passou por frente dos faróis do carro até chegar em Elizabeth. Se tivesse ali um companheiro, provavelmente ele sairia, né, pelo lado do carona e o companheiro estaria dirigindo ou... enfim, vice-versa. Foi o que falaram na época. E aí o carro ficou ligado e quando tudo foi cometido, ele também voltou e entrou pelo lado do motorista. Atravessou novamente os faróis do carro e entrou. E também o que é mais lógico, né, que se ele tivesse com alguém, provavelmente ele entraria pelo banco do passageiro para eles terem uma fuga mais rápida, o que geralmente acontece quando você age com um parceiro. Ressaltando novamente que esse veículo ele foi visto dias antes, vagando ali pelo bairro, antes e depois de cometerem esse ato. E eles também vasculharam a área ali perto da casa da Elizabeth no dia anterior, na noite anterior. Então muita gente acredita que eles estavam esperando realmente só o Sérgio sair pro trabalho para cometerem, né, esse ato todo. Essa pessoa misteriosa foi descrita, analisada como uma pessoa que estava em ótima forma, porque ele é muito rápido, ele atravessa a rua correndo tipo muito rápido, e aí a polícia teorizou que ele estava em bom estado físico. E se fosse uma pessoa mais velha, correria de uma forma diferente. Eles analisam, gente, tudo, até o jeito que a pessoa corre, mas era difícil obter uma descrição bem nítida pelo fato das roupas que essa pessoa estava usando naquele dia. O que o suspeito estava vestindo era basicamente uma grande túnica ou uma jaqueta muito grande, parecendo assim um vestido tudo preto, o que reforçou a teoria que poderia ser uma mulher, além dos trejeitos femininos. Só que muita gente não acreditou nessa possibilidade pelo fato de ter sido tudo muito rápido. Geralmente, né, não é em todos os casos, mas geralmente quando é uma mulher, ela tem motivos mais pessoais para fazer isso. Então ela ter conversado ali com a Elizabeth só 5 segundos antes de cometer tudo, o que faz as pessoas não acreditarem muito, porque se fosse realmente um motivo pessoal, ela falaria mais coisas, né? Enfim, é uma teoria. Mas isso não quer dizer absolutamente nada. Pode ter sido sim uma mulher, gente, com motivos pessoais ou não, ela pode ter feito isso. Cada pessoa age de uma forma diferente. Essa pessoa misteriosa provavelmente era bastante experiente com armas, já que usou apenas uma mão para efetuar o disparo e foram tiros assim certeiros, então a pessoa sabia muito bem como manusear. Uma coisa curiosa também é que depois que eles cometeram tudo, ele, né, no caso, ela, não sei, o suspeito, vou falar ele, atravessou a rua correndo com passos bem longos e com a mão sobre a cabeça, o que fez as pessoas acreditarem que ele estava usando uma peruca. O que fez as pessoas também teorizarem que na verdade isso era um homem vestindo roupas femininas, peruca, imitando assim os jeitos femininos para desviar, né, o foco da sua real identidade, porque realmente parecia um homem vestido de mulher, ou poderia ser uma mulher apenas com roupas chamativas, mas isso aí confundiu muito os investigadores na época. Olha, e esse cara sabia muito bem o que estava fazendo, porque ele estacionou o carro no ângulo perfeito para a câmera não ficar tão nítida nele. Então assim, a câmera pegou ele atravessando a rua, mas não pegava ele conversando com a Elizabeth. E tinha a câmera da campainha da casa, mas ele ficou parado justamente no ponto em que essa câmera também não pegava ele. Então parecia que ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Ainda focado nessas imagens, eles vasculharam imagens das câmeras de segurança do bairro todo. E aí que eles descobriram outra coisa que foi bem estranha. É que depois que eles cometeram o ato, né, o suspeito, depois que ele cometeu o ato, ele voltou para onde a Elizabeth estava só poucos segundos depois de ter deixado ela lá. Ele chegou perto dela, que estava deitado no chão,
Depois ele entrou de volta no carro e foi aí que realmente ele sumiu da vista de qualquer um. O que fez muita gente teorizar que ele foi contratado, na verdade, para fazer aquilo, e aí ele voltou para checar se realmente a Elizabeth ainda estava viva ou não. Referindo-se a isso, o pai de Elizabeth, Bob Noelle, diria aos repórteres em 2020. Ele circulou de volta dirigindo pela casa, literalmente alguns momentos depois. É a prova maior de que algo maior estava em ação aqui. A conversar com os repórteres da People no ano passado, o detetive Michael Ritchie também afirmou: "Eu sinto que eles contrataram alguém e disseram, ei, o trabalho está feito." E então essa pessoa disse, "Você tem certeza?" E ele se viu passando pelo local mais uma vez para ter certeza. Muita gente também especulou que esse suspeito poderia ser alguém do casal pudesse estar tendo um caso ali secreto e por ciúmes acabou fazendo isso. Baseado nisso, a polícia investigou todas as redes sociais da Elizabeth, do Sérgio, e-mail, qualquer coisa, mas eles não encontraram absolutamente nada que pudesse levar a crer que essa teoria era realmente verdade. Não encontraram nada, o que era mais estranho ainda, gente, porque não tinha nenhuma mensagem de ninguém suspeito, nada, não tinha absolutamente nada. Então se passaram alguns anos depois disso, a polícia simplesmente não achou nada. Até que em janeiro de 2021 a polícia resolveu divulgar as imagens da câmera de segurança da campainha da casa da Elizabeth, que não pegava ali eles, mas dava ali para ouvir alguns sons que pareciam ser a conversa que o suspeito teve com a Elizabeth antes de cometer todo esse ato. O que era que muita gente queria saber e realmente ver o que eles conversaram ali antes, né? Mas uma quebra de expectativa muito grande aconteceu, porque realmente eles não falam nada demais. A Elizabeth apenas fala bom dia pro suspeito que se aproxima. Provavelmente ela achou que era algum cliente da sua venda de garagem. Então, durante muitos anos, as pessoas acreditavam que quem fez isso foi uma pessoa próxima deles, porque, enfim, não tinha nada que ligasse a ninguém. Mas aí, com essa gravação, isso foi importante, porque pelo jeito que a Elizabeth falou com essa pessoa, esse bom dia, parecia que ela não conhecia esse indivíduo, o que deu mais ênfase à teoria de que alguém foi contratado realmente para fazer isso. Reforça a teoria entre aspas, gente, porque a pessoa tava toda fantasiada, às vezes ela conhecia e não reconheceu por causa da roupa que ela tava usando. Mas o que dá ênfase para a teoria de que alguém contratou essa pessoa é que não houve outro motivo para essa pessoa fazer isso. Ou seja, a Elizabeth estava fazendo uma venda de garagem, lá tinha itens que valiam mais de $100 e nada foi levado, a casa não foi invadida, a carteira dela não foi mexida, eles foram ali com o único propósito de tirar a vida da Elizabeth. A casa em que Sérgio e Elizabeth Barraza moravam agora pertence a outra família, com Sérgio vendendo a casa no ano seguinte. Ao falar com a imprensa, ele fazia comentários sobre estar preocupado com a sua própria segurança, o que faz bem sentido quando se considera que Elizabeth foi atacada sem sentido nenhum na frente da sua própria casa. Isso, combinado com o trauma emocional desse misterioso caso, dá a ele motivos mais do que suficientes para estar preocupado com sua segurança. Depois que isso aconteceu, o Sérgio ainda continua muito próximo da família da Elizabeth, inclusive ele trabalha junto com o pai dela atualmente. Uma doação também foi criada na Make-A-Wish Foundation em homenagem a Elizabeth, que foi estabelecida pela Peter Way Foundation, o gigante de um homem que interpretou Chewbacca nos filmes do Star Wars. Isso ajuda a garantir que o legado de Elizabeth continue por muito tempo. A recompensa de $20 mil por informações que levem à prisão do suspeito nesse caso ainda continua válida. E é isso, esse é um caso muito misterioso, talvez um dos mais misteriosos que eu já contei aqui, porque não tem basicamente evidência nenhuma. E é isso, esse foi o caso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu vejo vocês no próximo caso. É nóis!